Fala pessoal, aqui é o Martinelli. Eu vou tomar mais tempo nesse vídeo aqui. Se você estiver me vendo pelo Instagram, provavelmente você não vai ver o vídeo todo, o vídeo vai estar, completo lá no YouTube. Mas eu queria muito que você pudesse assistir, se puder aproveita, e vai lá e se inscreve também lá no canal. Mas para falar de uma coisa atual, delicada e que pode de repente despertar alguma coisa na gente, né? Eu tenho acompanhado, poucas pessoas sabem, mas eu tenho formações na área de política, pública, eleitoral, econômica e tudo mais. E gosto muito de vários assuntos, inclusive de geopolítica, entre outros aí. Aqui eu quero deixar para vocês, então, o que eu tenho visto, a nível do que está acontecendo lá fora, mas principalmente como a gente, os cristãos, tem que se posicionar. Cristão de verdade, porque tem uma meia dúzia aí que fala que é cristão, mas não é cristão nada. Então vamos lá. Está acontecendo hoje lá a guerra, Todo mundo tem acompanhado aí a questão Ucrânia e Rússia. E aí a gente tem a mania e o mau hábito de tomar partido das coisas ou de fazer time, Quem é do lado A e quem é do lado B. Então vamos lá, vamos tentar entender toda a história. E para isso a gente precisa ir lá atrás, Muitos anos atrás, vou explicar de forma bem simplificada aqui, até para todo mundo acompanhar o raciocínio. Há muitos anos atrás aí existia a União Soviética, porque todo mundo tá tipo assim, se colocando ao lado da Ucrânia e o grande terrorista e tal é a Rússia. Mas vamos lá atrás. A União Soviética, que era ali não só a Rússia, mas todos esses países ali à beirada dela, pelo menos 5 deles, inclusive a Ucrânia, faziam parte da União Soviética. E ali eles causaram terror e tudo mais, e durante muitos anos, Aconteceu o desmembramento desses países, só que esses países eles ficam ali colados à divisa da Rússia. Para quem não sabe, a capital Kiev, que é a capital da Ucrânia, ela era a antiga capital da antiga União Soviética. Mas vamos lá. Vamos tentar entender. Quando se desfaz a União Soviética e esses 5 países ali que ficam, com fronteiras com a Rússia ali, um deles é a Ucrânia, eles se dividiram, eles tomaram independência e tudo mais, beleza. Aí a capital da Rússia passa a ser Moscou, que não é muito longe de Kiev, que é a capital da Ucrânia. A Ucrânia, desses países que faziam parte da antiga União Soviética, é uma das maiores em questão de território e outras questões também, É a mais interessante a nível de território e tudo mais. O que a gente precisa entender? O presidente da Ucrânia hoje, o Zelensky lá, ele foi eleito em 2019, 73% dos votos. E algumas curiosidades para a gente ver aí, Primeira curiosidade, ele não era um homem preparado para o cargo. E por que eu estou falando isso? Como eu falei para vocês, eu estudo essa área e não é simplesmente chegar lá e se candidatar e ganhar para ser presidente de um país, principalmente um país que vive em zona de tensão, que é o caso da Ucrânia e outros países ali, às margens, fazendo fronteira com a Rússia. Zelensky era um humorista. Se eu fosse comparar hoje, com o Brasil, seria um tiririca, no Brasil. Imagina que o tiririca se candidatasse, mas ao invés de ganhar para deputado, como foi o caso dele aí, ele tivesse ganhado para presidente do Brasil. Imagina isso. É uma pessoa que, por mais que... A gente não está falando da honestidade de ninguém, A gente está falando da competência. E tá falando também de uma pessoa que num nível, na ponta do cargo,
ela vai ter que lidar com situações de conflito, com situações de interesses e tudo mais. Zelensky nunca foi o homem preparado para isso. Podia ser bem-humorado, podia ser, né, honesto, podia ser tudo, mas não era preparado para o cargo. O que as pessoas não entendem é que ele tomou algumas decisões, quebrou alguns tratados, fez algumas coisas, né, que, de certa forma, mostrou duas coisas para Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Mostrou para ele fragilidade, né, incompetência para o cargo e, mais que tudo, mostrou para ele que existiam interesses de outros grupos em se aproximar da Rússia ali através da Ucrânia. Primeira coisa que o Putin não quer, né? Não quer bases americanas dentro da Ucrânia. Por quê? Porque se instalarem bases americanas dentro da Ucrânia, isso fica a minutos de distância da capital Moscou. Então, por uma questão lá deles, lá ele não quer, ele não aceita e não tem negócio. O que acontece aí nesse quesito? Existem interesses, né, do Joe Biden, né, nos Estados Unidos, que é outro líder fraco também. Querendo ou não, a gente viu aí tempos de paz com Trump, que podia ser doido do jeito que fosse, mas era um homem de posicionamento e de pulso firme. E aí, quando Joe Biden assume os Estados Unidos, a primeira coisa que ele faz é armar o maior grupo terrorista do mundo, né, com tanques, caças, blindados e muitos milhões de dólares. Foi isso que ele fez lá no Afeganistão. Então, outro líder fraco. Essas negociações tinham interesses, né, dos Estados Unidos, tinham interesse de um grupo de países europeus, mas afrontava, de certa forma, lá a Rússia, né, ou aquilo que eles tinham como princípios. Eu estou vendo muita gente falando, demonizando aí o Vladimir Putin. Ele não é mesmo, né, um mocinho, ele não é o bonzinho. Só que ele sempre foi um cara, né, ele está lá desde 1999, já mudaram as leis do país para ele ir até 2036, e ele é um cara que, diferente do que estão demonizando aí, é um cara que sempre manteve diálogo, né, com outros países, com vários líderes. Isso sempre ficou claro, sempre deu na mídia aí. Inclusive, um dos últimos a ser recebido por ele para um diálogo e tudo mais foi o presidente brasileiro, o Bolsonaro. Então ele não é essa figura bizarra, demoníaca que todo mundo está mostrando. Só que ele é um cara, ele é ex-agente da KGB e tudo mais, é um cara pulso firme. E ele não vai deixar, né, que esses tratados que foram quebrados fiquem por isso mesmo, e nem vai deixar os interesses americanos entrarem, né, assim como de outros países europeus, através de OTAN, através do que seja ali, né, como vizinho dele ali. Então, o que eu vejo, agora vamos entrar no lado cristão da coisa, porque até aqui a gente só falou de coisa política. O que eu vejo? Eu vejo os cristãos orando pelos nossos irmãos ucranianos e devem fazer isso. Devem fazer. Mas não deve esquecer dos nossos irmãos russos também. Existem muitos irmãos nossos, né, cristãos lá na Rússia. Assim como existe na Ucrânia, existe na Rússia também. Deus ama pessoas. Deus não ama os ucranianos mais do que ama os russos. Deus não ama, né, mais os brasileiros do que ama o pessoal lá fora. Isso é uma ilusão nossa, isso é partidarismo nosso. Quando for orar, orem pelos ucranianos, orem pelo povo ucraniano, mas orem também pelos russos. Orem pelos soldados que estão perdendo suas vidas lá, né? Até então, só até ontem, 9.000 soldados russos perderam a vida e muito provavelmente perderam sem Jesus. O que a gente precisa ter consciência é que quando a gente vai orar, a gente ora pela paz e a gente ora por pessoas, a gente ora por seres humanos, a gente não ora pelo time A ou pelo time B. Até porque vocês não conhecem os interesses que estão dentro desses líderes poderosos. Existem interesses que estão lá
E as únicas vítimas vão ser sempre o povo, principalmente o povo cristão. Então toma cuidado em orar por A e não orar por B, né? Em tomar partido de um lado ou de outro. Não estou falando que a Rússia é boazinha, mas também não vou falar que os ucranianos são bonzinhos, porque também não são. Né? Existem interesses de todos os lados, existe interesse americano, existe interesse europeu, existe interesse ucraniano, existe interesse russo. Né? A figura do presidente da Ucrânia, Zelensky, aí, né, indo lá com arma e tudo mais para o campo de batalha, aquilo ali é um personagem montado por uma equipe americana para ele passar essa ideia de patriotismo. Presta atenção, não fica comprando tudo que você assiste na TV, porque você acaba agindo errado. E o que eu mais quero reforçar aqui, tome muito cuidado com as escolhas. Todas as escolhas nos levam ao futuro. E aí depende muito que futuro a gente vai ter baseado na escolha que a gente faz hoje. Isso vale para tudo na vida, vale, né, para o que eles estão fazendo lá, mas vale também para a sua vida cotidiana. Escolha ser cristão, escolha ser imitador de Jesus. Se Jesus tivesse hoje, né, a palavra que ele diria para você, ame tanto o ucraniano como o russo, ore tanto pelo ucraniano como pelo russo. Eu não sei se você viu uma das notícias aí, uma família com crianças russas foram presas na Rússia porque estavam orando, né, lá na Rússia. Então existe gente boa lá dentro também. Então não tome partido de A ou B, não, porque da mesma forma que, né, você brasileiro não é melhor do que quem está lá fora, não existe bom e ruim, existem pessoas, ame pessoas, é assim que Deus olha, ame pessoas acima de tudo. Abração, se você não curtiu, curte aí, compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito ainda.